Olá pessoal! Como vão? Antes de começar, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho, para não perderem conteúdo novo. Então vamos lá! Há exatos 330 anos, no dia 19 de agosto de 1692, em uma pequena cidade do Massachusetts, nos Estados Unidos, acontecia o famoso julgamento das bruxas de Salem, onde cerca de 200 pessoas, na sua grande maioria mulheres, foram presas ou acusadas de bruxaria, e 20 foram condenadas à morte, sendo que 5 delas foram executadas naquele mesmo dia. Muito do que aconteceu foi devido aos pensamentos da época, que eram baseados pela religião e pela crença cristã, no qual acreditavam que Deus e o demônio regiam tudo o que acontecia e tudo o que eles viviam. Foi assim que os boatos de que algumas mulheres estariam lançando feitiços sobre as pessoas do vilarejo de Salem se espalharam, se tornando um dos maiores casos de caça às bruxas conhecidos até hoje. Tudo começou em fevereiro daquele ano, quando a filha, de 9 anos do reverendo de Salem, Samuel Parris, ficou doente. Mas ela apresentava sintomas esquisitos. A menina se tornou nervosa, contorcia-se de dor, gritava e alegava estar sendo picada por insetos. A sobrinha de Parris, de 11 anos, também acabou ficando doente, e outras garotas da mesma idade. O Dr. William era o único médico da cidade, e foi chamado, pois a situação já estava fora de controle. Após examinar as meninas e não encontrar nenhum problema físico, ela disse que elas só podiam estar enfeitiçadas. Pressionadas por líderes religiosos locais, que atribuíam tudo também à obra do diabo, as meninas culparam 3 mulheres pela doença. Tituba era uma escrava, Sarah Gould, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Em março, deu-se início ao julgamento. Tituba foi a única a dizer que praticava rituais de bruxaria, afirmando ter assinado um livro, e garantindo que mais bruxas estavam espalhadas por Salem, com o objetivo de acabar com os puritanos. As 3 acusadas acabaram presas. As declarações de Tituba causaram furor em toda a cidade. Ao mesmo tempo, outra acusada de bruxaria, Martha Corey, causou ainda mais pânico. O motivo? Ela era cristã, participava ativamente da igreja local, ou seja, se até ela era uma bruxa, qualquer uma poderia ser. Em abril do mesmo ano, os tribunais de Salem julgavam dezenas de acusadas de bruxaria. Nessa época até mesmo a filha de Sarah Gould, uma garotinha de apenas 4 anos de idade, serviu como testemunha. O número de acusadas não parava de crescer, e no dia 27 de maio de 1692, o governador, William Phips, criou um tribunal especialmente para os casos de bruxaria. O primeiro julgamento foi o de Bridget Bishop, acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Ainda que tenha dito que não tinha qualquer envolvimento com bruxaria, ela acabou sendo considerada culpada e se tornou, no dia 10 de junho, a primeira pessoa enforcada sob acusação de bruxaria. Além disso, até o ministro da igreja chegou a ser condenado e enforcado, por ser acusado de ser um dos líderes das bruxas. E só piora. No mês seguinte, mais 5 mulheres foram condenadas ao enforcamento. Em 19 de agosto, foram mais 5, e em setembro, 8. À época, tanto o ministro Cotton Mather, quanto seu filho, Increase Mather, então presidente de Harvard, pediam ao governo para que não considerasse sonhos e visões como evidências e testemunhos. Os pedidos foram considerados pelo governador Phips, que estava em melancolia, depois de sua própria esposa ser acusada de bruxaria. Com o passar do tempo, as condenações diminuíram, e em outubro, de 56 acusadas, 3 foram condenadas, e as mulheres que estavam presas acabaram sendo liberadas em maio de 1693. Ainda assim, o estrago já tinha sido feito. Ao todo, 19 mulheres foram enforcadas, diversas morreram na prisão, um homem de 71 anos foi morto a pedradas e cerca de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria e realizar pactos com o demônio. Com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e das sentenças, começou a série de meia-culpa com declarações de pessoas como o juiz Samuel Sewall, que pediu perdão publicamente, por ter errado em seus julgamentos. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às almas das mulheres condenadas. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização, mas o estado de Massachusetts
Só se desculpou formalmente pela atrocidade em 1957. 250 anos após os julgamentos e enforcamentos. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Curtem e comentem. E não se esqueçam de se inscreverem.